dar um enquadramento do que é isto do Animar às Sextas. Isto é uma rubrica que nós começámos em abril, basicamente na tentativa de unir as organizações, as pessoas que em tempo de pandemia estavam mais isoladas e, portanto, foi a forma que nós encontramos de dinamizar a rede e reunirmos com as pessoas em torno de temas que elas gostassem de discutir, evidenciar, refletir. E por isso surgiu Animar às Sextas, porque é uma rubrica que nós temos sempre, todas as semanas, um tema distinto, que é animado a partir de uma proposta das organizações ou das pessoas que são associadas a Animar, ou temos tido também colaborações de organizações de fora que nos propõem temas, como o caso da Associação Portuguesa para a Diversidade, no qual também já dinamizou com Animar às Sextas. Para a semana vamos ter também uma entidade de esquerda, portanto é um espaço que, apesar de ser dos e para os associados, é um espaço aberto a outras organizações e a outras pessoas. Portanto, neste quadro, o Zé João dizer que o projeto Asas é um projeto que recorrentemente eu e o Zé João falamos muito. Para nós foi uma experiência muito marcante do ponto de vista da Animar, do trabalho que se fez, do trabalho de rede que se fez, da possibilidade de conhecimento, de recolha de conhecimento que se realizou. Na altura tínhamos dois parceiros fortemente envolvidos, um dos quais está aqui hoje, que é o Beto Moura, da representante da Clara, mas tínhamos também o ICE, o nosso líder que participou ativamente também neste projeto, que infelizmente já não está connosco. Mas dizer-vos que é um projeto muito marcante, então o Zé João disse, então se nós fôssemos revisitar o ASAS, convidássemos algumas pessoas que estiveram ligadas ao projeto para podermos refletir aqui e revisitar um bocadinho o que é que foram estas aldeias. E há um desafio que ele já colocou em cima da mesa, que era percebermos mesmo o novo contexto destas aldeias, como é que estas aldeias, o que é que elas estão a viver, que experiências estão a viver, o que é feito das pessoas com quem nos articulámos em 2012, quando começámos este projeto no quadro da Rede Rural Nacional. E, portanto, dito isto, agradecer às pessoas que se disponibilizaram a estar aqui e também acho que vão interagir connosco e possivelmente vão colocar aqui outras experiências de outras aldeias que conhecem ou com que frequentemente têm intervenção e agradecer. E passo a palavra, acho que é ao Zé João, não é isso, Zé João? Obrigado, Célia. Vamos neste primeiro momento apresentar-me eu e o Tiago. Portanto, eu, como já sabem, sou José João, a minha atividade profissional, eu designo artesão social, portanto sou assistente social, quer dizer que trabalho artesanalmente o social, como dizia o nosso Rui de Piné, com a mão que está mais ao pé e com o pé que está mais à mão. Portanto, neste momento também sou dinamizador da Animar na região centro, portanto tento dinamizar a interação entre as associadas e os associados na região centro. Tiago? Bom, viva, antes de mais boa tarde a todos e a todas e quero antes de mais agradecer o convite para, bem, pelo menos logo à partida, para poder rever, nem que seja à distância, tantas pessoas com quem trabalhei neste projeto e noutras iniciativas que no período em que estive associado ao projeto trabalhei com a Animar e bem, dizer que é um gosto estar aqui convosco, mesmo que hoje isto seja um exercício, sobretudo como já falámos aqui antes de estarmos a iniciar formalmente a sessão e a gravá-la, um exercício de memória, não é? De recordar esses meses intensos que nos levaram a tantos lugares do país e a recolher tanta informação e a tratá-la com o máximo rigor possível e com a colaboração de tanta gente competente para isso e a tentar que no fim tivéssemos resultados que fossem firmes para o futuro. Bom, mas eu sou o Tiago, como já foi dito, Tiago Gilot, trabalhei no projeto Asas, estive por isso enquanto técnico nesse projeto e em todas as dimensões de trabalho da Animar em que era possível, quando havia tempo, basicamente, essencialmente, acho que não estou a mentir, se eu não me lembrar bem, que a mulher sempre muito rigorosa nestas coisas dos tempos, acho que foi entre assim, o final de 2011, assim mesmo dezembro, algo assim,
e meados de 2013. Depois a vida deu muitas voltas e, embora isto seja por formação e por interesse pessoal, as questões que têm a ver com os territórios rurais, um grande interesse, a minha vida profissional deu outras voltas e hoje sou basicamente, coisa que não imaginava na altura, um servidor público, por isso trabalho no Instituto Ricardo Jorge, embora não nas coisas que têm diretamente a ver com as questões da pandemia, mas na verdade neste momento até nem estou deslocado em serviço de assessoria na Assembleia da República, por isso nem sequer estou a trabalhar lá neste momento, mas pronto, para uma breve apresentação é isso. Ora, portanto, queria aqui fazer uma breve introdução à nossa sessão de hoje, que é a seguinte. Tanto hoje como o título anuncia, vamos falar sobre os fatores de desenvolvimento das aldeias, os fatores de dinamização, de animação das aldeias, a partir do projeto ASAS. Portanto, nós não vamos apresentar, não vamos falar do projeto ASAS na totalidade, vamos só falar de uma pequena parte do projeto ASAS em que o Tiago Gilot e eu estivemos envolvidos, que foi na visita a 11 aldeias, 11 experiências em Portugal, para tentar perceber que fatores é que nessas aldeias, que fatores é que as diferenciavam umas das outras e que levava a que umas tivessem mais dinamismo do que outras. Portanto, é só isto que nós vamos apresentar, mas também gostaríamos de que o que nós vamos apresentar fosse visto também à luz dos tempos de hoje. Perceber se as nossas aldeias e os nossos processos de desenvolvimento e de dinamização se ainda correspondem àqueles fatores todos, quais os novos fatores que dinamizam, portanto, atualizar um bocado a percepção do projeto. Tiago, é a tua vez? Ok, então, só muito brevemente falámos um pouco sobre isto antes da sessão, dava só um muito breve enquadramento daquilo que foi o projeto, para depois passar para o José João, fazer uma pequena panorâmica sobre estas aldeias que visitamos no quadro desta parte muito específica do projeto. Mas pronto, basicamente o projeto ASAS tinha como objetivo, no fundo, identificar, dar a conhecer, documentar e colocar em relação até um conjunto de experiências que foram identificadas, de projetos, de experiências de intervenção em contexto rural, a partir de uma perspectiva que não era neutra, ou seja, uma identificação que é feita, e penso que nos une a todos e a todas, porque a situação infelizmente não mudou, que é de que os territórios rurais sofrem um processo progressivo e ainda em curso e talvez em acentuação de marginalização económica, social, política até, de algum desinteresse das próprias políticas públicas e, portanto, além da identificação de experiências de desenvolvimento em contexto rural, que são elas mesmas, se calhar, pela maneira como elas se desenvolvem, evidência de que é preciso substituir o Estado em muitas dimensões e, portanto, é muitas vezes a iniciativa de base local que vai criando alguns dinamismos e combatendo estas adversidades, mas que era o projeto, além de identificar e de ilustrar estas experiências de desenvolvimento, tinha no centro a ideia de que era necessária uma proposta política, que desta observação resultasse um conjunto de princípios que pudessem informar as escolhas da política pública nos anos seguintes. Bom, depois desde o final, o encerramento do projeto, que foi, como estava a dizer há pouco, penso eu, meados de 2013, o mundo já deu muitas voltas e muita coisa aconteceu, até mesmo no rural português, coisa que eu acho que vale a pena. Eu, infelizmente, como digo, e quero voltar a salientar, eu já não estou hoje tão vinculadamente e profissionalmente a olhar para este assunto, mas sou muito interessado nele e até me parece que há muita coisa que até no próprio rural português foi mudando, nem sempre para melhor, acho eu, coisa que podemos falar um pouco
mais à frente. Mas, enfim, então, em termos gerais era isto e, por isso, um dos principais produtos, vamos dizer assim, do projeto é um documento mais propositivo, com princípios, que chamámos na altura o Programa Mínimo de Revitalização da Aldeia, no contexto do projeto foi desenvolvida uma comunidade prática, foram feitas várias visitas a várias aldeias e várias sessões descentralizadas, como lhe chamámos na altura, nas quais se baseia uma parte da apresentação que vamos fazer aqui, como já disse o Zé João, no fundo foram sessões que visavam identificar fatores de desenvolvimento e fatores que permitiam que essas experiências, de uma maneira ou de outra, tivessem sucesso e continuidade. Houve também uma espécie de intercâmbio entre aldeias, um projeto piloto. Há aqui várias pessoas que podem falar sobre estas várias dimensões do projeto, porque elas podem complementar-se com o que vamos falar a seguir, e não queria deixar de dizer, como já foi dito, só antes de passar a palavra ao Zé João, portanto foi um projeto que uniu na sua implementação, como base para assegurar o projeto, a animar o ICE e a ADC Moura, e teve fortes colaborações, uma das quais do Pedro Espanha, que está aqui connosco, mas também do João Cordeville, que no fundo coordenou um relatório que informou depois a elaboração desse tal documento mais central e político do projeto, também o António Cardoso Ferreira, enfim, e claro o saudoso Rui de Pinei, que do lado do ICE foi sempre uma âncora muito forte do projeto. Não queria deixar de dizer isto, mas passo a palavra ao Zé João. Portanto, vamos aqui partilhar o ecrã. Ora, nós visitámos 11 aldeias, que... Ora, vamos aqui ver se isto avança. Ok, 11 aldeias. Quais foram essas aldeias? Ver se o computador continua a funcionar. Uma delas foi Querença no concelho de Lolé. Vocês estão a ver, desculpa, Zé João, eu não estou a ver o PowerPoint. Não? Não estão a ver? Não? Não. Será que não partilhei a tela? É possível. Está aqui. Não tinha partilhado, desculpa. Portanto, temos a Querença, que foi Deixa-me aqui ver se isto avança. Portanto, Querença, um projeto onde esteve também o António Covas como promotor desse projeto, como já foi explicado num pequeno vídeo, um conjunto de jovens que, ao abrigo do programa de estágio do IFP, teve durante 9 meses a desenvolver ideias com viabilidade económica para Querença, uma freguesia do concelho de Lolé. Depois estivemos em Safara, que foi o projeto piloto, onde o Cordoville e Isabel Gaivão estiveram a coordenar essa parte do projeto em Safara com a ADC Moura. Maruja Oliveira do Hospital, com a Associação de Desenvolvimento Social e Cultural de Val do Cobral, um projeto que surgiu a partir de uma empresa de inserção da qual que originou a criação, portanto, de uma pequena tanto local para produzir enchidos e riçóis, etc., que eram vendidos em Oliveira do Hospital, na feira e também para a escola secundária. Portanto, foi uma experiência que, além disso, surgiu de um levantamento e da elaboração de um plano de desenvolvimento estratégico para a freguesia, portanto, uma experiência muito rica. Depois, Cabreira do Coa no concelho de Almeida, um projeto ASTA, um projeto de uma associação
com pessoas portadoras de deficiência. A Fundação Calcedónia, de uma senhora, promovida por uma senhora que eu não me lembro o nome, uma senhora na altura já velhinha, portanto agora, passado 8 anos, mais velhinha será, e que, portanto, com o seu património criou uma fundação que tem turismo, tem um restaurante, tem ações de formação, produz artesanato, uma experiência muito interessante na Calcedónia, onde a Associação de Desenvolvimento Local também interagiu, inclusive cedeu um técnico durante meses para elaborar projetos na Calcedónia. São Trocato, com a Associação de Desenvolvimento das Comunidades Locais, também uma associação que desenvolve animação comunitária. Cambeses do Rio. Cambeses do Rio é uma aldeia, uma freguesia de Montalegre, onde várias senhoras se encontram semanalmente, ou encontravam-se semanalmente. No fundo era só para conversarmos. Enquanto conversavam, teciam, fiavam, faziam peças de roupa, etc. Muito interessante também. Valde Figueira, um Centro Social e Bem-Estar, tanto que é uma IPSS, que além de prestar apoio à terceira idade, também interage com a comunidade no sentido de promover o desenvolvimento das pessoas na comunidade de Valde Figueira. Idenha Nova, um centro, fomos visitar sobretudo um ninho de empresas de base rural, agrícola, como viram no vídeo, portanto, a partir de uma propriedade do Estado, que depois foi cedida, ocupada, portanto, cedida pela Câmara, para criar negócios agrícolas. Miro, Concelho de Penacova, uma experiência também muito interessante, a partir da IPSS de Penacova, que serve cerca de 350 refeições por dia, que organizou uma cooperativa para poder comprar aos agricultores e que já fornece cerca de 50% de produtos hortícolas, tanto frutas e legumes, à IPSS, e assim esgota os produtos, as produções dos agricultores no concelho na freguesia de Mírio e vizinhos, e Friúmes, etc. São Paio, Gouveia, a Adruspa, que é a Associação de Desenvolvimento Rural de São Paio, que tem um lugar, um espaço que é uma antiga fábrica de lanifícios desativada, que depois foi recuperada pela Adruspa, e a Adruspa, ela própria tem origem, um dos primeiros apoios que teve foi de um projeto de luta contra a pobreza em Gouveia, promovido pelo GAF, Grupo Aprender em Festa. Agora vamos passar para o ponto de partida. E agora tenho eu de... Pois, vamos ver se estes partilhar, técnicos correm melhor do que correram comigo. E vocês estão a ver? Sim, sim. Não tenho a certeza que isto esteja em ecrã inteiro, não está, não? Agora é que está. Pronto. Então, vamos lá ver, prosseguindo então esse exercício de memória, que é revisitar este PowerPoint que eu e o Zé João apresentámos em algumas sessões depois de termos passado por estas experiências todas. Então, algumas dimensões então sobre esta questão do ponto de partida. Como é que estas experiências, podemos nós especular, ao contrário de outras, arrancaram e hoje ainda persistem? Há coisas em comum e outras que são mais distintas entre si. Coisas que identificamos em comum, desde logo, esta questão de que muitas vezes estas iniciativas, estes processos têm origem num número muito reduzido, ou até mesmo num número muito reduzido de pessoas, ou até mesmo numa só pessoa que toma a iniciativa. E por isso, isto dá-nos dois sinais talvez contrários, não é? Por um lado, um sinal de que muitas vezes é possível, a partir de uma iniciativa de pouca gente, criar processos que são duradouros e interessantes, mas também
nos pode indicar algum sinal de debilidade das comunidades, porque digamos, as dimensões coletivas estão a ser substituídas por pessoas que de alguma forma se distinguem e conseguem avançar. Como é que estes processos se iniciaram? Olhámos para muitas coisas e identificámos alguns traços. Que necessidades é que foram identificadas para suscitar o início destes processos? Muitas vezes reparamos nisso, ou talvez não a situação mais comum, mas partiu mesmo de uma base mais formal, de um estudo, de uma necessidade identificada por algum documento oficial, quer seja elaborado por uma associação, por um serviço público, por uma Câmara Municipal. Muitas vezes sabemos, a partir da própria experiência, da vivência, do compromisso com o território, da identificação dessa necessidade, talvez menos comum, mas é claramente, por exemplo, o caso daquela comunidade terapêutica, no fundo, que é isso que é em Almeida, em Cabreira do Cou, acho que é assim que se chama a aldeia. Para responder a uma necessidade pessoal, a pessoa que coordena aquele projeto era uma pessoa que tinha um filho com dificuldades cognitivas, com uma deficiência até acho profunda, penso eu, e tentou encontrar uma solução que fosse comunitária para responder ao seu e ao de outras pessoas, ao seu problema e ao de outras pessoas. Também vimos, por exemplo, ali um caso exemplar desta ideia de a partir de um estímulo externo, não é? Neste caso um estímulo de investigação, do meio académico, escolar, por exemplo, a situação da aldeia do Conselho de Lolé, de Ajuda-me Zé João. Querença, Exatamente. Sabemos uma das questões que é fundamental e comum a muitas iniciativas, a muito início de processo, é perceber-se que existe uma oportunidade a partir da política pública, dos financiamentos, para iniciar processos de desenvolvimento. E depois, um caso que o Zé João conhece particularmente bem, pode mesmo até ser a partir de um plano estratégico que é desenvolvido a partir da comunidade, da freguesia, que é elaborado localmente e que identifica exatamente aquilo que é preciso fazer. Há depois esta questão também, ou seja, identificamos que o arranque é muitas vezes muito forte, muito decidido, por isso processos que são duradouros geralmente são processos em que as pessoas quando iniciam não estão numa fase hesitante, não são hesitantes, são pessoas que têm força, que avançam, que enfrentam dificuldades, que estão muito decididas e acreditam no que estão a fazer e por isso, mesmo quando as primeiras dificuldades surgem, não se deixam vencer pelas adversidades e continuam. Na origem, ou seja, mais do lado das motivações, nas respostas que as iniciativas propõem e conseguem na comunidade, são basicamente as respostas sociais mais expectáveis no quadro dos territórios rurais, não é? Portanto, a resposta a idosos, carência, situações até de pobreza, muitas vezes, ou de fraca dinâmica económica, aqui a questão também das crianças com deficiência, a criação de emprego, que é um dos principais problemas nestes territórios, como sabemos. Pronto, enfim, combater a ausência de respostas sociais e da presença do Estado, dos serviços públicos, e aqui eu acho que é um pouco também uma referência, no fundo, ao projeto de crença, chamar competências técnicas que, pelas debilidades sociais, económicas e técnicas nos territórios rurais, não estão presentes. Depois, claro, o objetivo é sempre, porque a maior parte destes projetos são em territórios não apenas rurais, mas de baixa densidade, fixar população, dinamizar a economia local, coisa que nós sabemos que tem resultados bastante ambivalentes, dadas as dificuldades. Pronto, depois o Zé João pediu-me para insistir bastante nesta ideia, que é uma ideia que de facto é relevante e que nós identificamos bastante em todos estes processos, ou pelo menos em quase todos, que é as coisas tiveram lugar com as condições que existiam e aproveitando o que estava à mão, como aqui está escrito. Ou seja, a base logística para dar início aos processos é muitas vezes aquilo que é possível e não o ideal. Por isso, se nos casos são edifícios que até estão degradados e que podem ser aproveitados porque alguém que está muito motivado para fazer este processo convence as autoridades públicas a utilizar
um edificado que não está a ser utilizado e que está em mau estado. Como aconteceu em Safara, tinha um edifício abandonado e aproveitaram-no. Exatamente, e pronto, e isso também tem a ver com uma coisa que falamos mais à frente, portanto, há alguma capacidade de interlocução com os organismos, com as entidades públicas que podem e devem possibilitar e facilitar estas iniciativas. Até há um caso, eu acho que é o caso de Morus, não é, Zé João? Em que foi a própria residência da promotora que foi o arranque para o projeto, o património familiar, enfim, que é mais ou menos a mesma coisa. Depois, aqui, identificámos também alguns elementos sobre o perfil destas pessoas que arrancaram com os processos. Obviamente, isto é um bocadinho também já o que foi dito, são pessoas que persistem, não desistem, que têm já competências muitas vezes ou anteriores ou que constatam durante o processo na animação territorial, que têm uma capacidade relacional que é talvez um pouco acima da média de alguma debilidade até institucional e social nestes territórios, ou seja, são pessoas com capacidade de se relacionarem com organismos públicos, de perceberem que têm o direito de lhes solicitar a provisão de bens, enfim, tudo isso, que é uma questão bastante relevante. E depois, nas palavras de José João, pessoas que não têm medo de ser rebeldes, mas que eu diria que são pessoas que não temem agir de uma forma que não é expectável e que não é conservadora. Ou seja, perante uma situação que é já difícil, não só não se conformam, mas tomam iniciativas que destoam um pouco e percebem que isso é relevante num determinado momento, apesar dessa exposição, para se poderem avançar, para os projetos poderem avançar. Deixa-me meter uma colherada, por exemplo, numa aldeia de Almeida, Rio Seco, os jovens diziam que tinham, por serem jovens e ter atitudes diferentes ligadas à permacultura, etc., tinham dificuldades em interagir com as pessoas da Câmara porque as desconsideravam e as consideravam quase incompetentes, tanto é o sentir dos jovens às vezes no interior do país, não é? Pois, há muitas dimensões dessas, até de algum conservadorismo institucional, digamos assim, não só na sociedade, na comunidade, mas mesmo nas instituições, mas que, mesmo com essas dificuldades, provavelmente estes jovens têm um perfil e uma capacidade de interlocução e até uma forma de não temer atuar de forma diferente que pode não estar sempre presente, não é? E, portanto, aí essa importância. Não sei como é que esse projeto acabou, depois podes falar nisso, mas são de certeza atributos relevantes. Enfim, finalmente está aqui ainda assinalámos uma outra questão que constatamos nestes projetos e que provavelmente se constata em muitos outros, que é são quase sempre processos que são arrancados por pessoas que têm de alguma forma outras formas de intervenção na sociedade, de integração noutras dimensões até da experiência na luta social, no movimento associativo e, portanto, que trazem esse contributo para a comunidade no momento de avançar com os processos. Pronto, e depois são pessoas com grande capacidade de trabalho, de coordenar processos, que valorizam o trabalho coletivo e a relação com a comunidade. Pois, isto aqui é importante também, porque mesmo que as pessoas tenham iniciado os processos sozinhas, percepcionando que havia carências na comunidade, são pessoas que não tentaram avançar sozinhas, criaram logo grupos, equipas, trabalharam logo com os outros. Também na altura, embora não tivéssemos visitado outras experiências, também verificámos ou contaram-nos que havia experiências onde as pessoas tentaram avançar sozinhas, deram um litro, como se costuma dizer, depois saíram amargurados nos processos, dizendo que não merecia a pena trabalhar com aquelas pessoas, que assim não dava, etc. Pois, provavelmente porque pensavam que o seu impulso diferenciador era suficiente para avançar e levar tudo atrás, mas é mesmo preciso enraizar na comunidade. Enfim, mas pronto, depois eu estava aqui já involuntariamente a saltar este último tópico que aqui está, que são pessoas, no fundo isto também tem a ver com o que já foi dito, que acreditam que é possível, o seu contributo é relevante e podemos avançar para dimensões de justiça social
a partir da intervenção local. Enfim, agora vou-te passar outra vez, vou tirar aqui o compartilhamento e vou-te passar a palavra, Zé João. Ora, vamos lá então. Eu sou menos hábil que o Tiago aqui a fazer isto. O meu computador também é mais lento. Eu também já teve melhores dias. Nós testámos este processo e correu bem, mas comigo não está a dar muito bem. Olha, voltou ao início os slides, voltaram ao início. Deixa-me aqui procurar o... Portanto, às tantas vamos ver sem ser em ecrã completo, que isto não está É a o dar. slide 46. Sim, eu estou cá. Sim. Não está partilhado. Está. Só tens de maximizar para ser mais fácil. Pois, mas não está a maximizar, não sei porquê. Tens um botãozinho cá em baixo. Não, mas isto não é, isto é o LibreOffice, não é? Lá está. Não é o Microsoft, não é? Vamos ver assim, também se vê. Também se vê, vamos ver. Pronto, então aqui são o que nós observamos sobre o desenrolar dos projetos, dos processos. Foi importante verificar que em todas as experiências visitadas havia uma estratégia de projeto, havia um processo participado pela comunidade e esta estratégia de projeto e o processo participado permitiu que a comunidade saiba o que se deseja atingir. Como as coisas não ficam, o conhecimento, as expectativas, o que se deseja, não fica limitado a uma pessoa, a um grupo de pessoas, quando nas experiências visitadas, portanto, isto é sempre partilhado com a comunidade. A comunidade sabe o ponto da situação do projeto. E isto também permite dar sentido ao conjunto das iniciativas. Como em Maruja, que houve um conjunto de iniciativas desenvolvidas por aquela dinâmica, o facto de se partilhar com as pessoas percebem o conjunto, não ficam só ligadas àquilo a que estão, em que trabalham, em que colaboram. Também permite aproveitar diferentes apoios financeiros, técnicos e logísticos, integrando-os numa estratégia ou plano de desenvolvimento local. Às vezes esta estratégia pode não estar concebida formalmente, mas a ideia é uma ideia mobilizadora e é uma ideia que permite articular também outros recursos. Depois também a articulação em diferentes projetos, processos locais, também foi uma dinâmica virtuosa ao nível local. Espera aí. Depois também a elaboração de um plano de desenvolvimento integrando e articulando os cidadãos e organizações locais. Verificámos, por exemplo, isso também em Maruja, e em Carença também havia isso, não é? Que era, as pessoas eram articuladas, os cidadãos criavam expectativas sobre os cidadãos e as organizações locais, sobre esta nova dinâmica que surge nas comunidades locais. Os projetos e os processos recorreram a diversos tipos de apoio. Portanto, souberam se organizar e souberam desafiar diversas entidades. Entidades públicas, privadas, locais, nacionais, União Europeia, apoios financeiros. Também houve outro tipo de apoios que foi patrimoniais, como por exemplo na Calcedónia, em que houve oferta ou empréstimo de terrenos e edifícios. Isto é importante, que há muito património não utilizado, desabitado nas aldeias e em muitos locais, infelizmente,
que por vezes, chegando a acordo com os proprietários, podem oferecer e emprestar terrenos que por vezes são muito bons para fazer experiências ao nível da agricultura local, etc. E também houve apoios técnicos à elaboração de candidaturas, ao destacamento temporário de um técnico, como aconteceu com a Associação de Desenvolvimento que abrange. Como é que se chama a Associação de Desenvolvimento da Calcedónia, Célia? Terras do Boro? É a TACA. A TACA. Com a TACA destacou mesmo o técnico, durante meses ficou na Calcedónia a fazer projetos de candidatura a vários tipos de financiamento. Portanto, isto também é uma perspectiva muito interessante. E depois, o facto de haver, ao dispor, determinados espaços que podem contribuir para a comercialização de produtos locais, também se verificou muito importante. Portanto, o que é que correspondeu melhor às necessidades dos projetos aldeias visitadas? Que tipos de apoios, entidades e programas foram mais virtuosos neste tipo de apoio? Foi abertura às dinâmicas e contingências dos projetos, quer dizer, quando as entidades percebem que não têm que condicionar só as entidades, como chamam, beneficiárias, não é? Aos projetos, mas elas próprias têm que se adaptar às dinâmicas dos projetos, isso é muito importante. É determinante, muitas vezes é determinante para o êxito do projeto. A cumplicidade com os projetos apoiados, quer dizer, quando isto verifica-se mais nas associações de desenvolvimento local, que estão muito próximos das pessoas, mas também quando a níveis intermédios os técnicos deixam de se assumir só como técnicos e também se assumem como cidadãos e cidadãs e que partilham os mesmos objetivos, as mesmas expectativas dos projetos, cria-se cumplicidades que vão muito para além até das suas funções. Eu lembro-me que o Centro de Emprego de Arganil, por exemplo, a diretora do Centro de Emprego, articulava-se com Oliveira do Hospital, no sentido de não só de explicar como é que funcionavam os financiamentos do IFP, mas também sugerindo outros tipos de produções, outros tipos de comercialização, outros mercados, e isto é muito importante que os técnicos que estão nas instituições se assumam também, muitas vezes, como cidadãos. Também deve haver menor complexidade burocrática. Nós aqui estamos a ver o contrário. A complexidade burocrática cada vez aumenta mais e com certeza que em relação a 2012, hoje em dia é maior, não é? Mas, por exemplo, as ATLs continham possibilidades de fazer animação territorial e dar um apoio direto às pessoas, esta complexidade burocrática era atenuada. Apoios que correspondem aos timings e perfis dos projetos apoiados. Foi referido muitas vezes que uma candidatura faz-se no mês, passado 6 meses, 1 ano é que é aprovada, as pessoas já desmotivaram, já a realidade já é outra, há sempre o velho problema dos saldos, da transferência de dinheiros que nunca vem a tempo, as pessoas sentem-se motivadas, têm que entrar com dinheiro próprio, etc. Modos de funcionamento interno, onde os técnicos de ligação aos projetos apoiados tenham autonomia e liberdade para se colocarem ao terreno. Isto acontecia muito com as ADLs, que além de darem liberdade aos técnicos para se articularem com as ADLs mais numa perspectiva líder, não é? Que davam liberdade aos técnicos para se articularem com os cidadãos e cidadãs, com os projetos, com as associações, etc., podiam se deslocar a todo momento ao terreno. Já com os projetos, as linhas de financiamento nacionais, já isto é mais difícil. Quando acontece, são as pomposas visitas técnicas, um bocado já confundidas com a fiscalização e etc., que não ajudam em nada os projetos.
E hoje em dia cada vez menos vão ao terreno, porque cada vez menos os técnicos têm essa disponibilidade. Não existe uma cultura de organização que permita isso. Bons exemplos de apoio aos projetos das aldeias. Na altura, isto foi em 2012. Portanto, na altura considerou-se que bom exemplo de projetos era um programa que houve, que era um programa Integrar, chamava-se Integrar, que era a Cristina Louro, que era a responsável, e que era um projeto interessante. Porquê? Porque tinha várias medidas de apoio de investimento nas infraestruturas que Safara aproveitou. Safara, e aqui a Clara pode explicar melhor que eu, Safara aproveitou um edifício abandonado, fez intervenção pelo programa Integrar, recuperando o edifício e, simultaneamente, fez formação profissional das pessoas para a Valência que ocupar aquele edifício. Quer dizer, era um programa que permitia sincronizar o investimento em infraestruturas, a formação profissional e o apoio social. Hoje em dia, querendo atingir, trabalhar estas 3 áreas diferentes, são programas diferentes com timings diferentes. Eu julgo que nunca mais houve algum programa do tipo do Integrar para isto. Já os programas líderes, com a metodologia líder, também se verificou que eram muito bons exemplos, porque além de terem as linhas de financiamento, estas linhas, como havia um pacote financeiro gerido a nível local, e quem está aqui das ADLs, também trabalhei numa ADL, mas quem está aqui das ADLs também poderá explicar isso melhor, como havia um pacote financeiro gerido territorialmente, esse pacote financeiro era libertado, financiava à medida das necessidades do território. E depois havia a animação territorial, que era a possibilidade de os técnicos e das técnicas dos líderes poderem acompanhar o território e criar um substrato terreno para que esses projetos pudessem acontecer e pudessem desenvolver melhor. Além que havia apoio para atividades culturais, atividades sociais, para pequenos projetos económicos participarem em feiras. Portanto, o programa Líder foi considerado também um dos bons exemplos de apoio ao desenvolvimento local. A intervenção da comunidade local, cidadãos e cidadãs e organização no projeto, no processo, participando no projeto através de metodologias de participação que ainda há bocado falámos, faz com que as pessoas saibam e sintam que estão todos no mesmo barco. Portanto, e isto só é possível numa perspectiva local, quando existe um grande envolvimento das pessoas, pelo menos ao nível da informação, que as pessoas sejam informadas do que se está a fazer e que possam, as reuniões, por exemplo, possam ser de porta aberta para as pessoas participarem. Depois quando as pessoas sentem, por estarem todos no mesmo barco, que ao apoiarem o projeto dão sentido à sua aldeia e sentem a sua aldeia. O sentir a sua aldeia, sem cair em localismos, é muito importante para o êxito destes processos, destas dinâmicas. E se as pessoas virem resultados, então elas próprias disponibilizam mais recursos, disponibilizam casas, disponibilizam terrenos, porque entusiasmam-se com o processo de desenvolvimento da sua aldeia. A comunicação, a interação, a transparência, a credibilização, os resultados em articulação com associações, autarquias da mesma comunidade, são processos que reforçam esta ligação entre as pessoas e os processos. Agora é o slide 70, o Tiago. Ok, então vamos então para... Ok. Estão a ver e não está ecrã total, agora é que está. Pronto. Então, a ver se eu agora consigo acelerar um bocadinho, que é para não estarmos só nós a falar.
Pronto, basicamente aqui nesta secção, na altura quando fizemos esta apresentação, tentávamos resumir um bocadinho dos agregados de resultados que eram conseguidos pelos vários projetos, ou seja, coisa que a gente percebia que eram resultados da existência destas experiências. Eu vou mesmo ser muito rápido nisto porque já consumimos algum tempo. Pronto, então, a animação comunitária, a animação local, óbvio, isso é uma questão desde logo relevante e que está presente em muitas destas experiências. No fundo, a criação de formas de provisão de bens, ou seja, de criar serviços que são necessários para a comunidade, que respondem a respostas sociais específicas e necessidades sociais. Há até a situação de, a partir da própria experiência destes processos, haver, digamos, também processos comuns, comunitários, que conseguem impedir, ou pelo menos adiar, talvez seja melhor a palavra, o afastamento do Estado e dos serviços públicos que infelizmente provavelmente não tem sido contrariado, antes pelo contrário, antes se calhar o que está a acontecer é precisamente o inverso. E há até uma situação em que isto aconteceu, não é, Zé João? Eu lembro-me que a gente viu uma situação em que, de facto, foi a dinâmica deste processo que impediu, por exemplo, que se encerrasse um serviço público, uma escola. Pois, Há situações em que são estes processos que conseguem exigir aos poderes públicos que, nem que seja através da Junta de Freguesia, se mantenha uma estação dos Correios, enfim, há um conjunto de... Mas dizias, Zé João, alguma coisa? Diz? Não sei se dizias, se ias dizer alguma coisa. Foi uma escola que na altura o governo estava para encerrar a escola e foi a população com a Junta de Freguesia que conseguiu prestar serviços, nomeadamente refeições, a questão do professor. Exato, isso é em Bruges, não é? Foi em Bruges. Impedindo que a escola fechasse. Exatamente, ou seja, através do próprio processo, criou-se a evidência de que o serviço público não podia fechar. No fundo é um bocado disso, não é? Pronto, depois em alguns casos há alguma recuperação de atividades mais tradicionais, ou seja, em que se puxa um bocadinho por contrariando um bocadinho a desvalorização daquilo que é um certo sentido comunitário e de referências dos mais velhos, nomeadamente. Valorização da aldeia, já são aspectos mais subjetivos, mas que são muito importantes, não é? Uma nova esperança, criar uma perspectiva, uma expectativa positiva na comunidade, no fundo reinserir pessoas pela sua condição de fragilidade económica, física, até às vezes social, estão mais desinseridas e por isso, dependendo do tipo de processo que estamos a falar, pode ter a ver com dimensões da cidadania dos idosos, das pessoas com deficiência, das pessoas em situação de pobreza, as competências também, as dimensões de cidadania em geral, e depois aquilo que são os fatores mais, se calhar, mais duros, não é? Que e aqui talvez onde os resultados são mais difíceis, mas onde também os impactos às vezes de pequenos ganhos são muito grandes, não é? Que é densificar a rede económica, empresarial, até social, novas empresas cooperativas, novas dinâmicas económicas e sociais, criação de emprego, que é sempre um fator fundamental em locais de baixa densidade e de muita debilidade económica e social, criatividade, inovação. Deixa-me dizer que em muitas aldeias hoje, devido ao despovoamento, por vezes não poderemos falar em criação de emprego, mas aumento dos rendimentos das pessoas que lá estão. Aumento de rendimento via políticas públicas e aumento de rendimento, por exemplo, ao nível das mulherzinhas, que geralmente são mulheres idosas que fazem agricultura familiar, poder apoiar a comercialização desses produtos. Pois. Sim, eu nem estava, acho que não foi isso que identificámos, não foi a criação líquida de empregos, simplesmente às vezes a criação de emprego de alguma maneira ou de formas de rendimento, muitas vezes é um bocado disso, não é? Bom, enfim, então, criatividade, inovação, em algumas destas experiências há esta dimensão, outras são bastante mais, digamos, quase de preservar
formas de sustento económico, como estamos a falar, motivação, mobilização das comunidades para a participação. Isto é uma dimensão, obviamente, muito importante e muito difícil, com resultados às vezes um bocadinho difíceis de medir. Pronto, e depois estes aspectos objetivos, não é? A autoestima, a confiança da comunidade e, lá está, outro fator duro que estávamos a falar há pouco, não é? Contrariar a tendência de perda populacional, que depois chega a limiares de inviabilidade, onde é mais difícil, onde é mais difícil regressar. E vou passar outra vez para o Zé João, não deixando de o alertar para o facto de eu ter feito um grande esforço para ser o mais rápido possível nesta secção. Com certeza. Mensagem apreendida. Vou aqui. Já está certinho. Vamos lá ver se consigo. Não, iniciar. Não, já foi. Qual é o slide? Desculpa lá que se iniciou outra vez. Então, o slide. Slide. Vou dizer, é o 76. Ok. Portanto, desafios para os diversos agentes. A vontade de mudar, de realizar e de empreender, quando partilhada com os outros cidadãos e cidadãs, ganha maior força, ganha um novo ânimo. Vimos isto tipo bola de neve. Muitas das vezes estes processos, ao começarem por uma pessoa ou por um grupo de jovens, um grupo de cidadãos ou cidadãs, portanto, e as pessoas ao verem que há resultados, que as coisas estão diferentes, envolvem-se de uma forma diferente e ganham um novo ânimo. Exercer o direito e o dever de cidadania e participação na vida da sua aldeia. Aqui, há bocado, na brincadeira, dizíamos que exercer o direito e o dever é o dever de exercer o direito. O dever de exercer o direito de cidadania e participação na vida da aldeia. Portanto, as pessoas, por vezes, ou por já serem muito idosas, ou por outras razões, sentem que aquilo já não tem nada a ver com eles ou com elas, e, portanto, é difícil voltar a fazer com que as pessoas acreditem. A capacidade dos cidadãos e cidadãs de participação e mudança sai reforçada com o seu desenvolvimento através de processos interativos de formação, educação, ação. Já noutros contextos, realmente ao nível dos sistemas alimentares locais, das videoconferências que houve aqui na Animar, verificámos que é muito importante ações de educação não formal nas aldeias que envolvam jovens, que envolvam idosos. Eu, por exemplo, lembro de um projeto que não está aqui, que não foi aqui, que não foi visitado, mas um processo ali de Covas do Monte, que foi muito dinamizado pelo ICE, na pessoa do Vítor Andrade. Todo aquele processo de Covas do Monte, que é em São Pedro Sul, na Serra de São Macário, foi um processo de educação não formal, em que as pessoas aprenderam ou reaprenderam a olhar para a sua aldeia de forma diferente, reaprenderam a interagir e pensar em projetos em comuns. E projetos em comuns podem ser coisas simples, como é que vamos tratar daquela rua que está tão má, vamos todos mobilizar para limpar de ervas a rua, por exemplo, não é? E também processos mais formais de educação. São estes processos, a par da participação, que podem fortalecer as dinâmicas locais. A interação com cidadãos e organizações locais ou exteriores à comunidade favorece a mobilização de recursos. Isto via-se muito antigamente com o líder, quando havia possibilidades de levar pessoas a outras comunidades, a outros líderes, mostrar outras realidades e mesmo outras realidades no estrangeiro, fazia com que as pessoas viessem com as baterias mais carregadas para as suas regiões. Promover reuniões de formação e ação nas aldeias para práticas associativas, conscientização da realidade dinâmicas locais e glocais, a partir da observação, interpretação e compreensão da realidade local. Portanto,
fazia-se antigamente muito com o ensino recorrente, que era ajudar as pessoas a olharem, fazerem uma observação crítica sobre a sua aldeia. Isto era foi muito importante nos processos que nós observamos. Desburocratizar, simplificar o acesso aos serviços locais é muito importante também, e abertura à inovação. Fazer mais do mesmo é o que por vezes todos tendemos, e a abertura à criatividade e inovação é muito importante que as autarquias se conseguissem abrir à criatividade e à inovação. A rede social e a articulação conselhia, aqui era importante, foi muito importante na altura, onde as redes sociais ainda funcionavam mais ou menos, não é? Que as redes sociais conselhias, que são plataformas onde interagem todos os atores sociais de um determinado conselho e onde, em princípio, se deviam fazer diagnósticos participados, onde se devia fazer planos de ação participados. Portanto, tudo isto verificou-se que era muito importante para uma percepção também coletiva do território e do concelho. Hoje em dia também é importante, por exemplo, com os tais sistemas alimentares locais, que possa haver, portanto, ao nível concelhio, a interação entre todos os atores ligados à alimentação, desde a produção, comercialização, agrupamento de escolas, saúde, etc. Todas as articulações concelhias são muito importantes. É importante que a escola esteja mais aberta à inovação e criatividade, e como fazia o ICE, como pretende o ICE, portanto, mais ligados à comunidade, educação para a iniciativa, cidadania e realidade local. Portanto, em que uma educação onde os próprios alunos e os professores aprendam a cidadania e aprendam formas de exercer a sua cidadania. Apoio ao associativismo, nomeadamente juvenil, verificamos que grande parte das pessoas que lideram estes processos são pessoas que participaram no movimento associativo quando eram jovens ou crianças, no movimento associativo tradicional, por exemplo, nos escuteiros, em muitos outros processos. E muitas vezes com o apoio até do extinto FAOJ, em que dava ações de formação, disponibilizava recursos e estimulava os jovens à ação. Isto é muito importante para termos no futuro cidadãos capazes de participar na vida pública. Apoio às dinâmicas locais com serviços públicos mais abertos à inovação e criatividade, foi o que há bocado falámos. Favorecer o apoio e o intercâmbio de experiências locais no país da Europa. Portanto, é a ideia de não sermos localistas, fechados sobre o nosso local, sobre a nossa associação. Hoje em dia isso, tende-se um bocado a isso devido até à dinâmica dos financiamentos. As pessoas sentem-se em competição com os outros e fecham-se cada vez mais na sua quinta. O desenvolvimento de programas interministeriais foi o que nós vimos há bocado. O Integrar era um programa também interministerial e, portanto, é muito importante que os territórios e as pessoas não sejam seccionadas por ministérios, não é? E que, portanto, que os territórios tenham abordagens interministeriais e que também, ao nível local, as redes sociais hoje em dia se revitalizassem e pudessem ser redes sociais intersetoriais. Possibilitar o financiamento de plurifundos. Então, o líder fazia isto, antigamente era podia-se com o líder financiar determinados setores, mas o programa Integrar integrava o Fundo Social Europeu, o FEDER, etc. Portanto, articulava isso tudo. Combater a especialidade dos serviços, diminuindo a burocracia e simplificando as regras de procedimentos. Quem é mais ágil, tem mais competências, tem mais acesso aos serviços. As aldeias que têm menos competências para aceder ao serviço e capacidade de influência ficam para trás, muitas das vezes, e até as próprias associações
e as pessoas. É isto. Ora, julgo que chegou aqui o slide negro, o que quer dizer que pedíamos à Clara Lourenço, Descompartilha. pedimos à Clara Lourenço que possa fazer os seus comentários. Olá a todos e todas. Desde já também quero dizer-vos que é um gosto rever pessoas, parceiros de projeto que foram de facto membros de uma comunidade muito interessante que se gerou ao longo do projeto e que num circuito mais curto, não é? Dentro da parceria foi desde logo muito, muito bom e que depois também foi num circuito mais alargado dentro da rede criada, da rede de partilha de experiências criadas no projeto, a todos a diferentes níveis uma fonte de inspiração e de aprendizagem. Estou, tantos anos depois do projeto desenhado, muito feliz com o resultado nessa perspectiva. Eu posso dizer que estive no desenho do próprio projeto, na altura enquanto membro da direção da Animar, juntamente com outras pessoas que também faziam parte da direção e com os técnicos, com as técnicas, sobretudo da Animar. Portanto, fiz parte do arranque da ideia e desde já digo que a forma como ela se concretizou fez jus aos nossos desejos e nesse aspecto eu creio que foi um projeto muito bem sucedido. Eu acho que faltaria agora perceber o seu impacto, quem sabe, se não faria mesmo muito sentido revisitarmos aquilo que servia, aquilo que era a base da ideia do projeto. Penso que faria muito sentido e percebermos até que ponto o impacto do projeto existiu e de qual é o seu sinal. Não apenas voltando às entidades que foram entrevistadas e conhecidas um pouco melhor, era importante perceber como é que estão hoje, junto das suas comunidades, qual é o seu próprio impacto, perceber como estão e qual é o posicionamento e a percepção das pessoas que lideraram esses processos. Também gostaria muito de perceber qual foi o impacto das propostas também aqui apresentadas pelo Tiago e pelo José João, que resultaram, na verdade, de um processo ele próprio muito participado. Portanto, nós não apenas propalámos a participação, nós fizemos do projeto Asas um processo participado em toda a linha, e a diferentes níveis, porque o projeto piloto de Safara falava promovia ou trabalhava na participação da comunidade. Noutros casos nós trabalhámos na participação através da partilha de experiências e na aprendizagem interpares, e foi também feito um trabalho que percorreu todo o país da auscultação das pessoas e das suas sensibilidades e sentimentos em relação ao tema. Portanto, foi um projeto realmente muito, muito interessante também nessa perspectiva, muito completo, e que envolveu também a universidade e pessoas que não apenas intervêm numa análise mais científica destes processos, como também pessoas que também intervieram na definição de políticas. Portanto, foi aqui uma congregação de visões que acho que resultaram num trabalho muito, muito interessante. Interessava perceber o impacto junto dessas pessoas todas que intervieram no projeto, perceber até que ponto nas várias associações que estiveram na nossa comunidade de prática, se houve aqui alguma mudança da sua forma de atuar, se houve alguma repercussão desta reflexão coletiva sobre a maneira como pensam e como intervêm, quer de um modo estratégico, quer de uma forma prática, e interessava naturalmente perceber o impacto nas políticas públicas, se houve,
e qual terá sido, se de facto assim tiver acontecido. Para além de que também é importante, eu acho, aqui era feita uma chamada de atenção para alguns dos programas que, de alguma forma, ajudaram, foram financiadores ou ajudaram a financiar e a pôr no terreno algumas das iniciativas. Era também importante perceber melhor quais são esses programas, quais são as suas características e quais deles, anteriores e posteriores, também puderam contribuir para estes projetos. Eu já agora a esse propósito acrescentaria desde já o Pipleia, que foi um programa que só existiu no Alentejo, mas que tinha também essa múltipla dimensão, plurianual, multi-institucional, multissetorial, e foi das poucas vezes que pudemos fazer alguma coisa desse género, e também o Equal, pela outra dimensão, que é da possibilidade de se fazerem coisas desenhadas à medida, que é o que não encontramos em quase nenhum programa, nomeadamente nos programas geridos a nível nacional. Nós próprios na ADC Moura estamos cada vez mais a procurar soluções fora destes programas, porque eles não têm essa componente de terreno para a inovação, nomeadamente de âmbito social, organizacional, que nós vimos que é sempre um alicerce de todos estes trabalhos e destes processos de desenvolvimento nas aldeias. E portanto eu acho que estava na altura de fazer um ASAS 2, ver que o ASAS ganhou, entretanto, e mesmo que tenham sido pequenas, são sempre de valorizar e eu teria muito gosto em conhecê-las. E finalmente dizer-vos que, como técnica, e para já não estou a querer, não me vejam como comentadora do que foi dito pelos meus colegas, não me coloco minimamente nessa posição, como é óbvio. Sou apenas uma colega de projeto e uma pessoa que todos os dias reflete sobre isto e que se confronta com os seus próprios problemas, necessidades na intervenção no terreno, incluindo com a intervenção nas aldeias. Eu gostaria muito de voltar a um trabalho deste género e de recentrar algum do pensamento sobre o desenvolvimento rural num momento em que ele tanto faz sentido. E de tal maneira, eu há pouco, num trabalho de casa que não fiz bem, devo confessar, estive a fazer aqui uma revisão muito rápida, muito transversal de algumas das ideias que estavam nos nossos documentos, e uma delas tinha a ver com a própria apoio à agricultura e o apoio aos circuitos curtos, e de repente percebeu-se o quão importante isso é. Portanto, há coisas que a necessidade acaba por trazer ao cimo nas nossas políticas públicas, e provavelmente outras faria muito sentido voltar a recentrar nas reflexões e no discurso. Portanto, no que puder contribuir para isso, contem comigo e com a ADC Moura, é de facto uma das áreas de trabalho que nos entusiasmam e para o qual ainda vamos tendo algumas forças anímicas. Só como último comentário, eu queria, há pouco no filme que o Zé João passou no início, uma coisa que eu gosto sempre de concluir é que as palavras que se seguiam eram palavras muito positivas. É claro que quem estava, os interlocutores eram as pessoas que são elas próprias líderes desses processos e, portanto, elas têm de estar imbuídas dessa postura. Mas, de facto, as aldeias são encantadoras, o mundo rural tem o que é preciso, pode-se viver bem. As pessoas dizem que conseguiram mobilizar, que se juntaram as vontades. Portanto, há aqui recursos à partida que às vezes só precisam de para eles chamar a atenção, não é? Só precisamos de colocar neles a tónica, tal como o Rui de Pena dizia, a propósito da pedagogia do superávit, a importância de nós sacarmos das coisas, das forças positivas e de as fazermos valer, e de quanto isso depois é relevante para a capacidade de fazermos coisas muito bonitas numa rural. Obrigada por este bocadinho. Obrigado, Clara. Pedro,
tu como um forte interveniente também no projeto, pedia-te que comentasses. Ok, vamos lá ver o que é que sai. A primeira parte o meu primeiro ponto está já resolvido, porque a Clara fez de facto uma síntese que eu penso exatamente, é a necessidade de replicar isto. Também é uma grande saudade e uma boa memória que resulta deste projeto, mas na verdade faz falta, digamos, refletir agora à distância do tempo sobre a mesma coisa. Várias coisas mudaram. É o ponto 2 que eu queria aqui falar, é realmente sobre as mudanças. E as mudanças têm a ver também com uma maior visibilização dessa realidade que o AISA estudou. Estas aldeias em declínio demográfico, aparentemente pouco ativas, e de facto foi-se estudar um conjunto de casos que mostravam o contrário. E, portanto, não é representativo, não foi representativo, porventura haveria muito mais, mas hoje coisas mudaram. Eu diria que uma das coisas, quer dizer, houve duas crises, não é? Uma crise, enfim, formalmente começou em 2008, mas já foi intensamente vivida a partir de 2011, 2013, 2014, e na verdade, qual é o impacto dessa crise? Na verdade, criou-se nessa altura os elevados níveis de desemprego e, sobretudo, jovens qualificados sem emprego. Na verdade, houve um fenómeno interessante que foi uma espécie de acolhimento dos desempregados por meio rural de origem e, portanto, muita gente, sobretudo jovens, vieram para as suas áreas de zonas de origem, de territórios, e aí tiveram um papel interessante, não é? Um papel dinamizador, criaram coisas, mas sabia-se que era, de facto, uma visita a prazo. E, portanto, passada a crise, realmente essas pessoas não conseguiram encontrar nesses meios, de facto, algumas encontraram, outras não. É interessante que o sucesso de pessoas que se iniciaram atividades em aldeias, em áreas rurais, o sucesso em grande parte foi a capacidade que eles tiveram de aproveitar do conhecimento e da cultura local para pôr a render em diferentes formas. E há muitos exemplos disso, lembro sempre houve vários casos em que plantas medicinais, plantas aromáticas e tal foram exportadas inclusivamente para o estrangeiro através de facto daquilo que são as capacidades novas que o malta mais jovem já conhece, que é a capacidade de organizar uma plataforma, de vender online, de fazer propaganda, etc. Portanto, mas muitas vezes, digamos, aproveitando-se de um conhecimento que não tinham, mas que era um conhecimento extremamente rico, ou que estava a ser valorizado. O segundo fenómeno é uma crise, é o drama dos incêndios de 2017. Também veio chamar a atenção para o rural, ninguém já não se tinha ideia de como é que se via nas aldeias, mas aí o que eu acho positivo que realmente resultou é que, na verdade, começou a ver-se quão importante era a população rural para a conservação dos recursos naturais, mesmo que muitas vezes fizesse isso de uma forma egoística, digamos, não ter que aturar os incêndios e sofrer os incêndios, a população de facto reconhecesse isso importante. É interessante até que houve um plano nessa altura que foi aprovado, que era de intervenção na zona do Pinhal Interior, que na verdade reconhece exatamente a importância, digamos, da população rural. Claro que era um bocado para lhe conferir essa obrigação de conservar a natureza depois de bem apoiada e assim. Mas, na verdade, esse olhar para o papel da população rural das aldeias e de facto, nessa altura teve um outro aspecto muito positivo. E o terceiro é agora, com esta nova fase. Na verdade, também começou a ver-se realmente o rural, afinal, até pode ser positivo, porque aquele fechamento em torno da comunidade acabou por realmente isolar de certa maneira e tornar menos arriscado, digamos. E por isso, de repente, o território rural passou a ser visto como um território de refúgio para quem tenha, digamos, maiores fatores de vulnerabilidade. Resta-nos saber o que é que isso vai dar. Mas, portanto, bom, mas a par disso houve outras mudanças, não é? A mudança que eu acho, ia para as questões mais de fundo, e seria o meu segundo ponto, aquilo que é mais importante é que aumentou o descrédito e a insatisfação perante o sistema económico e social que prepondera, que nós forçosamente somos obrigados a viver. E, na verdade, durante a modernidade, digamos que cavaleou um processo de urbanização, crescimento urbano, urbanização, isto é mesmo, áreas rurais tenderiam a urbanizar-se, e isto era visto realmente como progresso. Não é?
e não se avaliavam na altura, digamos, os efeitos negativos que isso teve. Apesar de tudo isso, as comunidades rurais, as comunidades das aldeias, a população das aldeias, apesar de todas as mudanças a que foram sujeitas, conseguiram conservar um conjunto de valores, de formas de relacionamento, de sociabilidades, de práticas económicas, na verdade, distintas. E é, inclusive, uma relação com a natureza também distinta daquela que a urbanização e a industrialização tinham digamos, consolidado. A ideia que ainda hoje temos do que é a sociedade rural, ou a vida nas aldeias, é, na verdade, que ela se baseia numa economia pobre, baseada na terra e no trabalho, portanto não há capital, com muita produção para consumo próprio, sediadas em agregados ou aglomerados dispersos e de reduzida dimensão, e envolvendo uma população pouco escolarizada e envelhecida. Este é um modelo que ainda hoje passa, digamos, é um modelo dominante de olhar para as aldeias. E, portanto, o que é preciso é construir uma outra, digamos, visão da população das comunidades rurais, das aldeias, que seja, de facto, propositiva e que mostre, de facto, aquilo que é realmente um modo original, muito antigo, de facto, de vida. Uma forte ligação ao território de origem, e por isso muitas pessoas, de facto, são forçadas a sair para arranjar um emprego para o litoral ou para as cidades, etc. Mas, na verdade, fica-lhe sempre aquela ligação forte às raízes, e se pudessem voltavam. Vários inquéritos tenho participado com jovens do ensino secundário sobre expectativas de emprego, de ficar nas aldeias. É realmente, os jovens gostariam de ficar, mas têm a consciência que vão ter que sair porque, de facto, não há emprego. E há bocado disse uma coisa que também é muito interessante, é que, na verdade, hoje os responsáveis locais, quer ao nível dos serviços públicos, quer ao nível das instituições, na verdade, não acreditam, não ouvem nem acreditam nos jovens, e, portanto, têm a ideia do que, eles é que têm a ideia do que é bom para os jovens. Por exemplo, os serviços de emprego, no caso que estudei, na verdade, nos serviços de emprego, é que sabe-se muito bem quais são os empregos que os jovens devem aceder. E ideias que muitas vezes os jovens têm sobre atividades são pura e simplesmente eliminadas porque não são bobeiras. Portanto, aqui o primeiro ponto é essa forma de ligação ao território. O outro é o forte sentido de comunidade. E, portanto, toda a gente se conhece, obviamente, tem conhecimento, entreajudam-se, partilham valores, etc. Isto acaba por ser realmente um dos substratos mais importantes, digamos, para uma certa identidade que, pela positiva, tem que ser valorizada, não é? Portanto, não tendo um capital material abundante, não tendo um capital educacional elevado, o capital relacional que existe é muito forte e é utilizado como um recurso, de facto, para conseguir levar a vida para a frente, viver um pouco melhor e tudo mais. E, portanto, essas formas de entreajuda, que não é somente económica, são entreajudas para tudo, na verdade, as pessoas da terra, os vizinhos, mesmo que afastados, de facto, eles têm uma propensão enorme, digamos, para agir coletivamente e ajudar-se. E, finalmente, a terceira ideia realmente é uma enorme resistência que esta população das aldeias tem para incorporar quer os padrões de trabalho, digamos, tipo urbano-capitalista, quer os padrões de consumo e quer a própria atitude de competição que é típica das sociedades urbanas e industriais. E, portanto, estas três características, isto é, o trabalho, não é por acaso que Portugal tem uma taxa de assalariamento relativamente baixa, comparando com a generalidade dos países da Europa. Isto é, há muita gente que tem ainda como ideal de vida trabalhar no que é seu, e, portanto, trabalhar por conta própria, ou por pequenos grupos. Sobre o consumo, é muito interessante, de facto, se há alguma realidade em que nós podemos fundar, digamos, esta ideia de que não faz sentido possuir tudo, ter tudo. Portanto, se tem uma espécie de consumo apenas do essencial, na verdade é esta sociedade rural. Quer dizer, e por isso é que o desperdício é evitado, o melhor aproveitamento dos recursos é uma norma. Todas estas ideias são
relativamente contemporâneas, digamos, fazem parte agora já de uma experiência vivencial generalizada à escala mundial e em Portugal também, e digamos, há aqui um pensamento e uma ideologia alternativa muito forte hoje em dia. Mas se nós vimos em detalhe, nós vamos reencontrar as bases desse mesmo pensamento exatamente nessa população. Portanto, são estas características que eu acho que vale a pena aqui nós nos concentrarmos. É verdade que para sobreviverem estes sistemas populares de produção, troca e consumo têm que ser ancorados na intensificação do trabalho e na ajuda recíproca, na relação íntima dos recursos naturais com os recursos humanos e numa capacidade de usar os recursos sem desperdício. Se é verdade que isso é assim, na verdade, nós podemos acreditar que haja, em alguns pontos, resultados avaliados a partir, digamos, da qualidade de vida, da qualidade alimentar, das questões de saúde, nós podemos encontrar desempenhos superiores nestas atividades à escala das aldeias, superior àquilo que é os resultados que as próprias empresas, digamos, capitalistas, oferecem. E, portanto, nós falamos disso a propósito da qualidade dos alimentos. Na verdade, a qualidade dos alimentos que nós hoje temos e uma exigência de qualidade, ela vem muito dessa prática rural antiga, digamos, de que produzo para consumir e, portanto, eu vou produzir com qualidade porque eu vou consumir, se não vou consumir eu, são os meus vizinhos, são os meus parentes, são relações. E isso é, de facto, hoje em dia são ideias muito avançadas. Bem? Portanto, em vez de olharmos para o rural, para a população das aldeias como um elemento retrógrado, atrasado, destinado a desaparecer, etc., nós temos, de facto, que olhar para os aspectos positivos. Dito isto, não é fácil. Ou seja, porque para já a vida das aldeias está totalmente, digamos, enquadrada por um conjunto de instituições que lhe está a retirar esta identidade. E, portanto, está... Mas, o que me interessa dizer aqui, o meu argumento é que se mantém ainda muito forte todo um modo de vida, toda uma forma de pensar, todo um conjunto de valores que são, em vez de atrasados, extremamente avançados para aquilo que é a sociedade de hoje. Portanto, queria deixar realmente esta nota, na verdade, para acreditar mais na possibilidade destas iniciativas elas se desenvolverem, baseando sobretudo nisto, sobretudo nos aspectos que unem as pessoas. Portanto, o não ser competitivo, isto é, olha-se para todos na aldeia, por isso é que esses projetos, quando eram mais integrados, eram mais ricos, obviamente, esses exemplos. Nada de gastos inúteis, consumo pelo consumo, mecanização para mecanização, tudo isso são coisas que chocam as pessoas e elas dizem, mas para que se eu tenho aqui isto que eu posso utilizar? Há uma capacidade enorme das pessoas resolverem os seus problemas nas aldeias sem ter que ir às lojas. Resolvem de facto os problemas de uma forma muito com os recursos que têm, o que a comunidade tem, o que os vizinhos têm, portanto aqui o coletivo é sempre muito importante. Não quero falar mais, mas eu gostava de deixar esta nota. É algo positivo, que é a persistência numa dimensão hoje em dia avançada, num conjunto de valores, ideias e práticas que têm que ser valorizadas. E só para acabar, quer a União Europeia, quer Portugal tardiamente, está a começar a reconhecer que, de facto, tem que olhar de outra maneira. Por exemplo, este famigerado Estatuto da Agricultura Familiar, que nunca vai mais sair do papel porque conseguiu-se um sistema de operacionalização, mas na verdade traduz realmente a consciência de que há aqui uma realidade que é muito positiva e que tem que ser reconhecida. E outras coisas, como já foi dito aqui, a questão dos circuitos curtos, os mercadinhos, enfim, tantas iniciativas que não são iniciativas capitalistas nem de competição. E, portanto, é isso que, de facto, vai permitir acreditar que estas aldeias, esta população das aldeias, pode ser um exemplo muito importante para construir uma coisa diferente. Diga o Não tens microfone, som. Diga o microfone. Obrigado, Pedro. Entretanto, a Célia enviou uma mensagem dizendo que temos que libertar esta plataforma Zoom, porque a Animar precisa da plataforma para a Academia do Ativismo, que é outro projeto da Animar, da Ecogerminar e de outras entidades. Mas seria interessante, isto é pena termos tão pouco tempo para debate,
mas seria interessante ouvir alguém que quiser sucintamente acrescentar alguma coisa. Zé, só muito rapidamente. Estou-me a ouvir? Sim. Olá, Zé, Célia. Não, porque acima de tudo é pena não darmos a oportunidade, porque eu estava a ver aqui, Elizabeth, vocês estavam a falar de umas aldeias, eu acho que é importante, na altura, darmos o protagonismo a quem merece, efetivamente. E, portanto, estamos aqui a falar de umas aldeias, que é Covid, e estava aqui alguém. E, portanto, eu, muito sinceramente, isto é uma coisa que me diz muito, e está-se a falar de um milestone, que é 2013, mas antes de 2013, todos, como dizia Zé Reis, todos tiveram pai, todos tiveram mãe. E antes disso, antes de existir 2013, existiu um 2002. E para existir um 2013 houve um esforço e o trabalho de muita gente para se chegar a 2013. E depois, conforme a Clara também disse, era muito importante ver o que é que está a acontecer agora já em 2020 ou 2021. Portanto, dar continuidade, ou seja, há uma continuidade. E há aqui um hiato muito grande, que por acaso ultimamente tem que ser debatido, até um bocado pelas Smart Cities. O que é que as Smart Cities têm a ver com isto? Tem tudo e nada, e eu acho que tem tudo, e há muita gente que pensa como eu, mas em devido tempo depois isso lá se chegará. E eu acho que acima de tudo tem-se começar a dar um bocado de protagonismo. Eu sei que isto também é um debate que eu espero que dê continuidade, e foi todo ele muito interessante. E eu só queria dar acima de tudo, tu há bocado falaste de uma senhora, e não me sentia bem comigo próprio, uma senhora que tinha alguma idade, ainda tem, que se chama Dona Adelaide. Muito bem. Essa Dona Adelaide, posso dizer que se tivesse que arranjar muito professor universitário para ir para o meu lado, defender uma tese em momento local, escolhia ela e não escolhia muitos professores universitários e catedráticos. Portanto, com isso já te digo muito, e são pessoas como essa que muito do nosso ambiente local e rural, muito devem a pessoas como essas. E está aqui uma Elizabeth ao lado, está aqui, eu sei que ela não gosta muito de falar, sei que ela não gosta muito de falar, mas que, como absorveu todas estas coisas todas, tem um bom testemunho, e é pena não ouvirmos, porque era ela... Vamos ouvir, Fernando. É? Ok, Elizabeth. Antes de começar, Elizabeth. Boa tarde a todos e a todas, então. Eu gostava de falar realmente, porque a Maria Adelaide vai fazer 95 anos agora em dezembro, e é viva, e continua de boa saúde, e tudo muito bem. Eu vivo em Covid, na freguesia que vocês filmaram, por isso Covid é-me familiar, porque é lá que eu vivo há muitos anos. Por isso... Covid que não tem nada a ver com o Covid, pois não? É verdade. Mas já houve piadas, já apareceu piadas, não é? Já houve muitas piadas e vejo todos os dias os turistas a tirar fotografias, mas pronto. Ok, mas continua. Mas sim, o tema interessa muito, acho que é muito importante debatermos este tipo de questões, porque quem vive nas aldeias precisa realmente, os jovens, fixar jovens que não há, e é difícil porque também não há emprego e os jovens saem muito das aldeias por causa disso, não é? E nós temos, no nosso caso, que Terras de Douro, realmente sim, ficam poucos jovens por falta de emprego, sem dúvida, concordo plenamente. Mas só fazendo aqui um resumo muito rapidamente entre o antes, o durante e o depois, portanto, em 2002, quando começou o líder. Se fosse aqui no líder, o líder é uma das coisas mais fabulosas, eu defendo isto em termos, porque é o crescimento bottom-up, de cima para baixo. Foi quando recuperamos os edifícios da fundação. De forma integrada, depois este programa IASAS, e agora, se pudesses fazer assim muito rapidamente definir essas 3 etapas. Início, meio e fim agora, fim de 2020. Início, sim, foi quando recuperamos os edifícios da Calcedónia, foi muito importante, o líder, sim, o líder 1 e 2, sim, sem dúvida. Em 2012 foi quando entrevistaram a Maria Adelaide, porque eu até vi lá o meu carro, por isso eu estaria por lá. Devia estar escondida. Foi o Zé João que foi o Zé João, estava lá o Zé João? Foi. Ah, é? Fazia a captação sonora e eu... Lá está, Ok. Por isso eu estaria por lá. E agora 2020, 3 etapas muito diferentes umas das outras, completamente. 3 etapas importantes, mas muito diferentes. Mas achas que a aldeia agora está mais viva? Passado 2 gerações, como é que está? Não. Acho que perdeu-se muito o associativismo, em que
quando eu era jovem havia mais associativismo do que agora, não tem comparação. Também a Maria Adelaide era mais nova, dinamizava muito mais, e agora falta uma Maria Adelaide para dinamizar a aldeia e o concelho, acho que sim. A Elizabeth não se chama Elizabeth Adelaide, pois não? Não, só me chamo Elizabeth Afonso. Por isso, acho que faz muita falta a Maria Adelaide ser jovem e a dinâmica dela, porque tínhamos tudo na aldeia, tivemos ATL na aldeia, tivemos telescola na aldeia em Covid, e era uma aldeia, tivemos o artesanato em grande, tivemos imensas coisas numa freguesia que era só uma freguesia de um concelho, um lar que ainda continua. Tínhamos imensas coisas, um rancho, uma associação cultural, tivemos imensas coisas que tudo se deve a uma Maria Adelaide, sim, sem dúvida. E eu acho que a freguesia está mais pobre porque a Maria Adelaide envelheceu. Mas em termos, como a Clara também falou um bocadinho da parte em termos de investimento público, e não há uma visão diferente? Não notas que há uma preocupação diferente ou é uma preocupação oportunista? Sim, se calhar uma preocupação mais oportunista, se calhar, eu acho. Okay. Já fico aqui muitos pontos de reflexão. Peço desculpa, mas Acho eu. Não, os meus colegas que me estão a pedir para libertar, já têm ok. também da Academia do Ativismo à espera. Olha, beijinho, Elizabeth. Beijinho, tudo bom para vocês também. E dá parabéns à Dona Adelaide, 95 anos é obra. Eu vou-lhe dizer. Pela minha parte, queria agradecer a todos e a todas o participarem, e acho que esta sessão veio realçar um aspecto que eu acho muito importante hoje em dia na Animar, que era importante a Animar ter um programa estratégico de desenvolvimento local, ou seja, um programa estratégico que abrisse mais horizontes ao desenvolvimento local e que enquadrasse as atividades das associadas e dos associados da Animar. Porque é um bocado a ideia do que passamos, se não tivermos horizontes, se não percebermos para onde vamos, nós merecemos mais, cada um a trabalhar na sua associação, no seu território. Portanto, não era um projeto vossa tanto como o Fernando gosta muito de referir, mas que era um projeto que enquadrasse tudo o que os associados fazem. E este projeto, realmente o trabalho que o Pedro Espanha fez, era muito importante para esse programa estratégico de desenvolvimento local da Animar. Ok, parabéns, João. Eu não conhecia o Tiago, parabéns pela apresentação também. Gostei muito de ouvir a Clara e o Pedro também. Ok, obrigado. Obrigada, então. Vamos só despedir também, deixa-me só. Ok. E só para pensarmos Obrigado, Tiago. um Animar às sextas 2 sobre este tema, está bem? Sim. Ok. Então, obrigada a todos. Sim? Obrigada, tudo Célia, gostei de te ver. Igualmente. Um abraço. Obrigada. Um abraço. Obrigada. Obrigada, boa tarde.